galera, tudo bem com vocês? Na webinar de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como aproveitar o curso ao máximo aqui na Cultura Inglesa. Lembrando que essa daí é a sua meta, certo? Então aproveitar todos os recursos, tudo que a Cultura oferece em seus cursos para que você desenvolva ainda mais o seu inglês. E a pergunta que não quer calar é aquela: como eu faço isso? Como eu aproveito o meu curso ao máximo dentro da Cultura e desenvolvo o meu inglês ainda mais? Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu queria que vocês lembrassem que a Cultura já voltou nas aulas presenciais. E o que isso significa? Que a gente vai ter que trabalhar com segurança e vocês também vão ter que estudar com segurança devido à situação que nós estamos passando. E aí, a Cultura já lançou um vídeo no canal do YouTube para vocês saberem dos protocolos de segurança que vocês vão ter que seguir, certo? Então, dá uma olhadinha. O nome do vídeo é Cultura Inglesa, Protocolos de Segurança. Então, vê como vai funcionar, vê como as unidades vão trabalhar nesse quesito aí de segurança para você se inteirar e se você estiver fazendo a aula presencial, para você aproveitar ao máximo a experiência que a Cultura Inglesa consegue te oferecer. Tudo bem? Então vamos agora passar para as dicas de hoje e a gente vai falar como que a gente pode aproveitar o nosso curso ao máximo. Quando eu falo assim, eu quero aprender inglês, isso se transforma numa meta para você. Mas por que eu falo que ela não é smart? Porque quando você fala só eu quero aprender inglês, isso é algo muito amplo. Então o que a gente precisa? A gente precisa pegar isso que a gente fala, aprender inglês, e transformar ela numa meta mais tangível, numa meta smart, ou seja, algo que eu consigo de fato fazer. Porque aprender inglês, a pergunta que fica é: como eu faço isso? Como que eu poderia transformar a minha meta de aprender inglês numa coisa mais smart? Eu poderia falar assim para mim: até o final de dezembro eu vou estudar inglês todos os dias por 20 minutos. Então, isso é uma meta tangível. Então, você vai lá e você se dá metas em cima dessa meta maior. Então, deu para sacar a diferença? Então, quando eu falo aprender inglês, ela é muito ampla. Mas quando eu falo estudar 20 minutos por dia, ela é uma meta mais tangível. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é isso que a gente tem que pensar. Que você tem uma meta de aprender inglês, mas só falar isso não vai ajudar muito você no processo de se encaminhar aí no que você tem que fazer para de fato aprender o inglês. E no nosso caso aqui, para você de fato conseguir aproveitar todos os recursos, aproveitar todo o curso que a Cultura te oferece. Agora meio que a gente já sabe que a metona, ela não vai funcionar pra gente. Então a gente tem que pegar ela e transformar elas em metinhas. É isso que a gente vai fazer. E aí eu queria que você pegasse aí agora um pedaço de papel, pegar o seu celular ou qualquer outra coisa que você consiga anotar. E eu queria que você pensasse quais são as áreas ou o que você gostaria de praticar mais durante o curso da Cultura. Então, por exemplo, lembra que o curso vem com o Student's Book e ele também vem um Workbook junto. Você vai querer fazer exercícios do Workbook? Qual é a frequência que você vai querer fazer esses exercícios? Ou você vai querer focar numa área mais específica, por exemplo, você quer desenvolver mais o seu listening, que é a sua audição, ou você quer trabalhar um pouquinho mais com a sua leitura, né? No caso, o seu reading, ou a sua escrita, o writing, ou você quer trabalhar um pouquinho mais de speaking, né? Que é a sua fala, ou a pronúncia, pronunciation. O que você gostaria de focar mais? Então, o que você gostaria de fazer? E às vezes, pode ser também revisitar alguma coisa. Por exemplo, você foi para a aula e aí você gostaria de revisitar a cada 2 dias o conteúdo que você aprendeu. Então, você vai precisar utilizar o seu Student's Book ou o seu Workbook. O que você vai fazer aí? Então, quais são as áreas, o que você gostaria de fazer durante o curso da Cultura? Então, pensa também como que você vai colocar dentro da sua agenda. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou 1 vez no dia, todos os dias, por 5, 10, 15 minutos. Então, pensa nessa característica. O que você quer desenvolver que o curso pode te oferecer e como você vai fazer isso. Então você vai sair daquilo lá, quero aprender inglês, e você vai de fato partir aí para criar uma meta mais tangível, uma meta smart, como eu te falei. Então pensa aí. Lembrando que aqui, como a gente está na webinar, não vai dar tempo de você escrever um monte de coisas, mas eu vou dar um tempinho aqui de 1 minuto, vou pausar eu aqui, e aí você tenta escrever algumas coisinhas para você. Tudo bem?
E aí, conseguiu pensar nas suas metinhas do que você quer desenvolver aí durante o curso? Então agora a gente vai ter que pensar da seguinte maneira. Você já falou assim, você deve ter escrito aí no seu papel que você quer desenvolver, por exemplo, a audição, o seu listening, certo? E você vai fazer isso talvez aí uma vez por semana. Só que o curso da cultura inglesa, ele não é apenas student book e workbook. A cultura inglesa tem assim uma bagagem de coisas que te ajudam a desenvolver cada área que você pensou. Se a gente for parar aqui para pensar no speaking, a gente tem uma ferramenta chamada Speaking Boost. E ela vai, através do WhatsApp, auxiliando você a desenvolver não só a fala, como também vocabulário. Então, dá uma olhadinha porque a gente já gravou um webinar aqui falando do Speaking Boost. Lá você vai encontrar o número, dicas de como você melhora a sua pronúncia, o seu vocabulário e o seu speaking ao mesmo tempo. Mas, Rafael, essa daí é a única ferramenta que eu vou ter, só o Speaking Boost? Não. A cultura inglesa também tem uma opção chamada Chat Club, que é um lugar que você entra, não é um lugar, você entra pelo Zoom, no caso a nossa ferramenta, né, de aulas online, e aí você pratica o speaking com outros colegas de outras filiais e sobre um tópico, então é nivelado. Então se você é básico, se você é intermediário, se você é avançado, então você entra no seu segmento de nível e você consegue aí também praticar o seu speaking com o auxílio de um professor, ele vai te monitorar, depois ele vai te dar um feedback, é como se fosse uma aula de speaking durante aí 30 a 40 minutos mais ou menos. Outra coisa que você também pode fazer, que pode ajudar aí no seu speaking, é participar das atividades extracurriculares culturais. Então a cultura inglesa aí tem uma gama de coisas que vai acontecer. Principalmente agora, então a gente tem festivais, durante o período de curso inteiro a gente lança várias iniciativas culturais, sendo elas em inglês, às vezes mixados, dependendo do seu nível, para você praticar ainda mais o seu speaking. Vamos supor agora que você colocou aí writing. Putz, como que eu faço? A cultura ela oferece para você durante o seu curso, para você fazer aí 2 a 3 redações com feedback do professor. Então, não perca quando o professor der uma aula de writing e você ter que fazer esse writing, porque o professor ele vai ler e ele vai corrigir. Putz, posso praticar sozinho? Pode. Senta lá na frente do seu notebook ou no seu caderno e tenta escrever um parágrafo ou tenta escrever uma sentença se você for aí um nível mais básico. Se você for um nível um pouquinho mais alto, você pode escrever aí 2, 3 parágrafos e depois você revisitar. Então não necessariamente você pode praticar só com o auxílio do professor, mas você também pode fazer isso sozinho de uma forma mais autônoma. Vamos supor agora que se você colocou aí vocabulário. Putz, como que eu faço? O Student Book é uma excelente opção, Workbook é uma excelente opção também para você aí praticar o vocabulário que você foi vendo aí durante as aulas, mas a cultura agora também tem uma outra ferramenta aí, que é uma plataforma chamada LXP. E o que é isso? É uma plataforma gamificada que, em outras palavras, ela possui conteúdos interativos. Então você consegue interagir com o conteúdo em forma de games. Às vezes não é game, às vezes é um vídeo que está lá, ou às vezes é um podcast. Então você tem diferentes conteúdos. Então ela não é só gamificada, então ela tem coisas para você interagir e você aprender de uma forma mais dinâmica, não só ficar fazendo aquele exercício lá do workbook que vem em preto e branco. Na plataforma, o que você consegue fazer? Você pode desenvolver não só o seu vocabulário, mas também praticar gramática, praticar pronúncia, praticar listening, praticar reading. Então você pode fazer várias coisas dentro da plataforma de acordo com o que você quer. E lá vai estar escrito vocabulário, grammar, listening. Então você aí consegue fazer tudo dentro dessa plataforma, que é uma experiência assim completa, certo? Então tem listening também. Quero praticar listening, teacher. O que eu faço? Putz, posso ficar só no workbook? Posso. Posso baixar os áudios do livro se meu livro permite? Posso também. Mas qual é a outra ferramenta que a cultura fez? A cultura agora está criando podcasts. E aí você tem acesso a uma lista lá no Spotify que você consegue ouvir diversos podcasts em diferentes níveis e desenvolver ainda mais o seu inglês. E por que é tão legal? Você vai ouvir pessoas falando diferentes tipos de inglês, o que vai melhorar a sua compreensão. Porque se você fica só naquela coisa, vou só no britânico, vou só no americano,
você não vai ouvir a variedade de inglês que tem aí fora. E lembrando que o inglês agora é uma língua global, então um monte de gente fala inglês. E se você não se habituar com um sotaque daqui, um sotaque dali, pode ser que a sua comunicação ali falhe na hora de você ter que ouvir e ter depois que fazer aí o seu speaking, falar alguma coisa de volta. Quer praticar também a gramática? Eu te dou duas opções, o Workbook ou você pode utilizar a LXP. Mentira, eu te dou três opções. Ou você pode também utilizar o bom e velho eCampus da Cultura Inglesa, que é uma plataforma que já está com a gente há anos. Ela tem uma variedade imensa de coisas para fazer lá dentro, em todas as áreas que você colocar. Mas gramática você vai achar lá com muita facilidade, e não só a gramática lá dentro. Então vamos supor que o seu objetivo é passar, sei lá, no CPI, no CAE, no FCE, no IELTS. Putz, lá tem também vários exercícios voltados para o exame para você ainda desenvolver ainda mais as técnicas que você aprendeu lá em sala de aula, entendeu? E o mais legal é que é no computador. Então a gente está ainda fazendo essa transição do mundo assim só para o computador. Então vários exames internacionais, eles já têm o que a gente fala que é computer-based. E a gente precisa de diferentes habilidades aí quando está no papel e quando está também no computador. Então é uma excelente ferramenta para você desenvolver ainda mais esse tipo de habilidade aí que você precisa para esse tipo de exame. Não só isso, como outras áreas também, tudo bem? Bom, e por fim, acho que se você quiser desenvolver pronúncia, tem o Speaking Boost. Ele não só serve para você desenvolver a sua pronúncia, mas ele também serve para você desenvolver, como o nome diz, speaking, certo? Mas por que eu falo pronúncia? Porque ele capta a sua voz, né? Ele é uma ferramenta pelo WhatsApp, só retomando aqui, e ele capta a sua voz. E aí ele dá um feedback na sua pronúncia, se ela está inteligível, se eu consigo ouvir e entender aquilo. Ele também te dá um feedback também no vocabulário. É muito interessante, porque ele fala assim, olha, acho que você podia utilizar essas palavrinhas aqui. Se você está falando muito rápido, você tem muito hesitação, tipo, toda vez. Então é uma ferramenta completa, não só para a sua pronúncia, como o seu speaking, como para o seu vocabulário, e tem para todos os níveis. Então, assim, é uma ferramenta fenomenal que vai te auxiliar ao longo de qualquer curso que você esteja dentro da cultura inglesa. Então, basicamente, eu falei aí de várias opções, várias ferramentas. Então, só sintetizando, você tem o Speaking Boost, você tem a LXP, que é a nossa nova plataforma, você tem os podcasts no Spotify, você tem o eCampus, você tem as atividades extracurriculares, culturais, que é fenomenal, e você também tem aí o Chat Club. Então você tem várias coisas para vocês fazerem ao longo do curso. E, putz, o que eu tenho que fazer agora? Pega aí essas opções que eu falei para vocês. Olha as suas metinhas. Qual ferramenta você precisa para fazer essa metinha aí que você pensou? Então isso é o que você vai fazer agora. Então desligou o webinar aqui, pegou as suas metinhas. Se só escreveu uma, escreve mais, aí umas 3. Pensa na ferramenta que você precisa para desenvolver aquilo que eu falei aqui. Não sabe ainda? Entra no Portal da Cultura, dá uma olhadinha, que você vai encontrar todas essas ferramentas que eu te falei, e aí você escreve no papel e transforma isso em ação. Então não adianta só deixar no papel, você tem que praticar isso. O inglês ele não acontece apenas na sala de aula, ele acontece também fora da sala de aula. E é por isso que a cultura te dá tantas ferramentas, que é para você desenvolver o seu inglês ao máximo. Então essa foi a webinar de hoje, como aproveitar o meu curso ao máximo, se essa daí é a minha meta. Então aí eu te falei o que é uma meta e tudo que você tem que fazer para atingir a sua meta.